Sabe aquele aluguel que cai na sua conta todos os meses? Aquele valor que você conta com ele sempre e vem sem a necessidade do seu suor diário? Então, o nome disso é dividendo e você pode conseguir mesmo com pouco dinheiro investido. E mesmo com pouco capital alocado, você já pode ter seu primeiro aluguel caindo em conta sem a necessidade de ter que comprar de fato um imóvel físico e também ter toda a burocracia envolvida. E como conseguir isso? Fundos imobiliários. Já conhece? Já ouviu falar? Então acompanhe nesse vídeo. E se você não me conhece, sou o Luiz Guilherme, trago assuntos de economia para a vida de um jovem e te convido a se inscrever no meu canal para me ajudar nesse novo projeto de trazer sempre novos conteúdos. Há algum tempo, quando se falava de uma pessoa que vivia de seus aluguéis, era sinônimo que essa pessoa tinha várias casas de aluguel para viver da renda desses imóveis, certo? Hoje em dia, isso ainda acontece, mas também existe outra forma de você receber esse aluguel igualmente todos os meses, sem a necessidade de possuir um imóvel em seu nome ou deixá-lo alugado para te gerar essa renda. Com os fundos imobiliários, isso é possível e eu vou te explicar como. Os fundos imobiliários são uma forma de investimentos coletiva em que os recursos dos investidores são aplicados em ativos de natureza imobiliária. Eles funcionam como se fossem condomínios fechados, em que cada participante possui cotas proporcionais ao valor investido. Os recursos captados são utilizados para adquirir, desenvolver, alugar imóveis ou investimentos imobiliários de crédito via Certificado de Recebíveis Imobiliários, o CRIs, gerando renda por meio do aluguel, da venda desses ativos ou pagamento de juros ou correção monetária no caso dos CRIs. Em resumo, é um grupo de pessoas que, com o valor de investimento arrecadado de cada um, permite a compra de certos imóveis. Claro, via gestora de fundos de investimento, que é a empresa que administra esse dinheiro que a gente aloca neles, com o intuito de colocar este imóvel para alugar e dividir o aluguel entre os cotistas do fundo. Deste modo, você consegue ter acesso ao aluguel proporcional de certos imóveis que certamente sozinho não iria conseguir. E como investir? O investimento deve ser realizado por meio de corretoras de valores imobiliários na aquisição de cotas no mercado primário via IPO ou follow-on, quando o fundo estiver crescendo ou nascendo, ou, no caso do mercado secundário, é via home broker, sob as cotas já existentes em mercado, que é quando você compra uma cota de outro investidor que já estiver vendendo no mercado. E os rendimentos gerados pelos investimentos imobiliários são distribuídos periodicamente aos cotistas na forma de dividendos, onde são obrigados por lei a distribuir 95% dos rendimentos auferidos semestralmente, porém, na maioria das vezes, a distribuição de dividendos é realizada a cada mês. E existem diferentes tipos de fundos imobiliários, como os que investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, e também existem os de títulos relacionados ao mercado imobiliário, como os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e também os que investem em outros fundos de investimentos imobiliários. E cada tipo possui suas características e níveis de riscos específicos, como por exemplo, se você comprar uma cota de uma laje corporativa, você está totalmente exposta ao risco de vacância, que o que é o risco daquela laje corporativa ficar sem aluguel, ficar desalugada, é um risco. Também, como exemplo, se você comprar uma cota de um fundo de investimento imobiliário de desenvolvimento, você está colocando o seu dinheiro num projeto que depois que ficar pronto, depois que der tudo certo na construção, irá ser vendido e o lucro será repassado a vocês. Então, são certos tipos de riscos que você precisa analisar antes de você comprar a cota, porque você está alocando o seu capital naquele projeto, e se aquele projeto não der certo, o seu dinheiro está ali dentro. Mas também não é uma situação onde você vai pensar que toda a cota de fundo imobiliário que você vai comprar não vai dar certo. Não é a realidade. Hoje o mercado de fundos imobiliários já é um mercado consolidado, temos bastante investidores, temos bastante cotas que já estão dando lucros há bons anos, há muito tempo. Então não é um mercado
digo de se passagem, arriscado de se dizer que não vale a pena investir. Na minha opinião, vale sim muito a pena investir, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, porque se você levar em consideração o cenário fundos imobiliários, se você comprar uma casa de aluguel, aí você vai enxergar a diferença. E fica aqui algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários. E aqui vai alguma das principais vantagens a serem consideradas ao investir em fundos imobiliários. Primeiro, acesso ao mercado imobiliário, pois os fundos imobiliários permitem que o investidor de todos os portes tenham acesso ao mercado imobiliário, sem a necessidade de adquirir propriedades físicas. Isso possibilita a diversificação do patrimônio em diferentes fundos imobiliários, por consequência, uma maior diversificação de ativos, regiões e retornos. Segundo, rendimento isento. Os fundos imobiliários são obrigados, por lei, a distribuir 95% dos rendimentos auferidos semestralmente aos cotistas em formas de dividendos, e contam com a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. E terceiro, liquidez. Diferentemente dos investimentos direto em imóveis, que necessita de um tempo para se vender os imóveis, já nos fundos imobiliários possuem liquidez diária em suas cotas. Isso significa que é possível comprar e vender cotas de fundos imobiliários a qualquer momento, desde que haja demanda no mercado. E quarto, gestão profissional. Ao investir em fundos imobiliários, você está delegando a gestão dos recursos a profissionais especializados. Essas gestoras são responsáveis por encontrar e selecionar os melhores ativos a fim de entregar uma rentabilidade ao fundo. Ou seja, você vai investir no mercado imobiliário sem precisar realizar a parte complicada do negócio em si. E quais os riscos de investir em fundos imobiliários? Primeiro, risco de mercado. Os preços das cotas dos fundos imobiliários estão sujeitos às oscilações de mercado. Eventos econômicos, eventos políticos e outras variáveis podem afetar o valor das cotas, o que pode resultar em uma perda financeira se você precisar vender esta cota. Segundo, risco de vacância. Se os imóveis no fundo não estiverem alugados, haverá uma redução na geração de renda e, consequentemente, nos dividendos distribuídos aos cotistas. A vacância prolongada pode afetar negativamente o desempenho do fundo. Terceiro, risco de crédito. Fundos que investem em títulos relacionados ao mercado imobiliário, como CRI e LCI, estão sujeitos ao risco de crédito dos emissores desses títulos. É importante avaliar a qualidade dos ativos em que o fundo investe para minimizar esse risco. E por último, quarto, risco de concentração. Alguns fundos imobiliários podem ter uma concentração significativa em alguns tipos de imóveis, região geográfica ou inquilino. Isso pode aumentar o risco caso haja um problema com o imóvel e a região ou o inquilino específico. E agora vou te passar o passo a passo para você investir em fundos imobiliários. Você necessariamente precisa de uma conta em uma corretora de valores imobiliários ou dentro do seu próprio banco na área de investimentos. E se ainda não tem, hoje a maioria é grátis para abrir e investir em fundos imobiliários. Pesquise bem, se informe e estude qual ativo pretende comprar e qual é a situação atual deste fundo imobiliário, pois é uma parte deste imóvel que você estará comprando. Realize a ordem de compra. Acesse a plataforma de negociação da sua corretora ou banco. Insira os detalhes da ordem de compra, como o código do fundo imobiliário, a quantidade de cotas desejada e se deseja pagar o preço que o mercado está ofertando no momento ou pretende deixar o seu preço ali registrado para quando o mercado oscilar, pegar a sua ordem de compra. Após o envio da ordem de compra, aguarde até a confirmação. Após a efetivação, as cotas serão adicionadas à sua carteira.
E uma informação muito importante a se dizer é, após a sua transação for concluída com sucesso, após a sua ordem de compra for contemplada com sucesso, em 2 dias, em D+2, esse dinheiro vai sair da sua conta. Então o que eu quero dizer? Você comprou hoje, daqui 2 dias que esse dinheiro vai sair da sua conta, que é quando acontece a liquidação das cotas. Dito isto, você já pode aguardar o próximo mês para já receber o seu primeiro aluguel referente às cotas que você comprou. Lembrando que nos dias de hoje já temos cotas com preços na casa de R$10 cada, tornando isso muito acessível de se fazer esse tipo de investimento. E se você acompanhou até aqui, peço para que você se inscreva no meu canal para me motivar cada vez mais a trazer conteúdos aqui no meu canal. E qual o rendimento esperado ao investir em um fundo imobiliário? É importante lembrar que os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, então o rendimento sofre com diversos fatores, como a qualidade dos imóveis e dos inquilinos, a gestão do fundo, a taxa de ocupação e a estratégia adotada. E sendo assim, os rendimentos não é garantido e está sujeito às condições de mercado e aos resultados do fundo. Mas, como exemplo, trouxe aqui para vocês uma média dos resultados de cada setor dos fundos imobiliários acumulados no ano de 2025 já em... E olha, como vocês podem observar, esta é a tabela e só no ano de 2025, desde janeiro até o presente momento, final de março, a gente acumula no segmento de crédito 7,1%, logística até o presente momento 5,3%, os shopping centers 5,6%, lajes corporativas 4,9%, hedge funds 4,6%, os FOFs, que são os fundos de investimentos em outros fundos de investimentos, 2%, e aqui embaixo temos a média de todas as categorias, que é o IFIX, 4,5%. Deste modo, dá para perceber que somente em 3 meses já dá para se ter aí, no mínimo, 1% de rendimento líquido ao mês. É claro que a gente está vivendo um cenário bem atípico, com uma oscilação de mercado bem grande, que acaba trazendo esse rendimento acima da média para a gente. E como vimos anteriormente, os fundos imobiliários oferecem uma ótima oportunidade de investimentos acessível para qualquer pessoa investir no mercado imobiliário com uma boa rentabilidade, contando com uma gestão especializada nos ativos, sem ter a preocupação de você alocar ali o seu dinheiro em um imóvel físico. E ao entender o funcionamento dos fundos imobiliários e considerar as melhores práticas na escolha e diversificação de fundos, é possível aproveitar os benefícios dessa classe de ativos em sua carteira de investimentos. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. É um assunto de grande interesse, é um assunto que eu gosto muito. Obrigado, economista. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.